E aí, família Lucnos, tem leitores por aí? Bom, esse é o primeiro vídeo desse ano e nós queremos desejar para você um excelente 2022. Que Deus abençoe essa caminhada esse ano na sua vida. E nós queremos indicar leituras para você para esse ano de 2022. Bom, é muito importante para mim estar aqui para indicar leituras para você, porque eu não tinha o hábito de leitura e talvez você também não tenha. Então eu quero indicar para vocês 5 leituras que vai mudar o seu ano de 2022 e vai abençoar demais a sua vida, assim como abençoou a minha. Bora lá então, o primeiro livro que eu indico para você ler nesse ano de 2022 é Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Bom, esse é um livro de 254 páginas, foi escrito pelo Dietrich, um polonês que viveu na Alemanha. Ele foi um cara que propagou, por exemplo, o termo graça barata, que por sinal nós temos vídeo aqui no canal sobre a graça barata, a graça preciosa, que ele trata nesse livro, e os vídeos estarão aqui no card, acessa lá para dar uma olhada. Esse livro aqui, Discipulado, não é um livro para falar de discipulado em relação ao seu irmão, à sua irmã da igreja. Não, é um livro de discipulado para te ensinar a como ser um discípulo de Jesus, a como você identificar na sua vida marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele vai trabalhar nesse livro, por exemplo, comentando o Sermão da Montanha de forma espetacular. Você precisa conferir. É nesse livro que ele trabalha o termo muito conhecido, graça barata. E ele vai falar sobre a graça que é uma graça sem cruz, uma graça sem discipulado, uma graça sem vida de igreja, uma graça sem disciplina. E ele vai falar aqui também sobre a graça preciosa, que é aquela graça onde o homem vende tudo o que possui para comprar aquele campo que é do reino dos céus. E eu quero compartilhar com você uma frase desse livro que me marcou demais. É quando ele diz que a igreja de Jesus Cristo, no discipulado da cruz, representa o mundo perante Deus. Bom, fica aí a nossa dica, Discipulado, publicado pela Mundo Cristão no ano de 2016, para essa leitura de 2022. Bom, o segundo livro que tenho aqui em minhas mãos é Fundamentos Apostólicos, de Arthur Katz. Fundamentos Apostólicos, de Arthur Katz, ou Art Katz, é um livro que vai abalar o seu ano de 2022. No livro Fundamentos Apostólicos, esse homem de Deus, Art Katz, que faleceu no ano de 2007, ele trabalha sobre os fundamentos apostólicos. Ele trabalha com o texto de Efésios capítulo 2, versículo 20, onde diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Então Art Katz vai comentando várias porções das escrituras, colocando o fundamento pela qual a igreja deve caminhar no século 21. Por exemplo, ele vai dizer a respeito do serviço apostólico. Qual é o serviço apostólico da igreja? O sacerdócio. Ele trabalha, por exemplo, de forma magnífica em Levíticos 8 e 9, a unção sacerdotal, e ele vai comentando ponto a ponto, fazendo ligação com o livro de Hebreus. Você vai amar essa literatura. Ele trabalha também percepção apostólica. Qual é a percepção apostólica da igreja? A eternidade. Por isso o apóstolo Paulo fala, devemos olhar para as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Quais são então as realidades apostólicas? Os principados e as potestades do ar. Ele fala também em um capítulo muito forte sobre a proclamação apostólica, como nós devemos evangelizar nesse tempo, olhando para a evangelização dos apóstolos. Pega, por exemplo, Atos 2, Atos 3, Pedro pregando em Jerusalém. Atos 13, Paulo pregando em Antioquia da Pisídia. Atos 17, Paulo pregando em Atenas. Você vê como eles evangelizavam. É a forma apostólica de proclamar a palavra. Ele vai trazer confrontação apostólica, o caráter apostólico, como nós devemos ter um caráter semelhante ao dos apóstolos. E depois, para encerrar, uma verdadeira conversão apostólica. Eu indico demais essa literatura, que tem 216 páginas e foi publicada pela Impacto Publicações. E a frase que me marcou neste livro foi: ser apostólico é ser celestial. Bom, o terceiro livro que eu tenho para te indicar aqui é um livro sobre política.
de extrema importância no ano de 2022, visto que teremos eleições esse ano e o bicho vai pegar. Se você for ler apenas um livro sobre cristianismo e política, sugiro que você leia esse, A Política Segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. Esse livro, A Política Segundo a Bíblia, de Wayne Grudem, publicado por Edições Vida Nova, tem 191 páginas falando sobre como o cristão deve olhar e se comportar mediante o governo e a estrutura política. O Wayne Grudem ele traz aqui 5 visões erradas que estão no meio da igreja a respeito da política. E as 5 visões que estão no meio da igreja e devem ser arrancadas do nosso meio é que o governo deve impor a religião, a primeira. A segunda é que o governo deve excluir a religião, ou seja, um governo ateu que promove o ateísmo. A terceira visão é pensar que todos os governos do mundo são demoníacos. É aquelas pessoas que leem, por exemplo, o texto de Mateus 4, onde Satanás diz: todos os reinos te darei, ó Jesus, se prostrado me adorares. E as pessoas falam: olha, Satanás ele tem um domínio sobre todos os governos do mundo. E se esquecem que quem disse isso foi o pai da mentira. Ele não governa nada. Quem governa e rege todas as nações é o nosso Deus. A quarta visão errada é dizer que a igreja deve se dedicar ao evangelismo e esquecer da política. Desse modo, nós temos nos afastado da política e aqueles homens maus, fora da palavra de Deus, têm tomado conta, fazendo leis que prejudicam tanto a pregação do evangelho como o bom convívio dos cidadãos. E a quinta visão que deve ser excluída do nosso meio é que a igreja deve se preocupar apenas com a política e ações sociais e esquecer do evangelismo. Depois dele desbancar 5 visões erradas que está no meio da igreja, ele traz uma visão correta, bíblica, que é a visão de uma posição de influência cristã sobre o governo. De fato, o púlpito não é lugar para discursos políticos para promover partidos, mas o púlpito é sim um lugar para se apresentar a visão bíblica sobre política. E é isso que ele faz nesse livro, trazendo luz, por exemplo, a questões: o crente pode ser patriota? O crente pode portar arma de fogo? O cristão em algum momento pode desobedecer às autoridades? Você ficou curioso para tudo isso? Essas e outras questões são respondidas por Wayne Grudem biblicamente e historicamente nesse livro que eu indico demais para você. E a frase que muito me marcou nesse livro é quando ele diz: se os cristãos se calarem a respeito de questões morais e éticas, de onde virão os padrões morais? Bom, leitura obrigatória para cristãos maiores de 18 anos que votarão esse ano. Marca o nome aí, Política Segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. O quarto livro que tem em minhas mãos é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Eu amo esse livro, foi uma das leituras mais prazerosas que eu tive na minha vida. E se você nunca leu, leia esse livro em 2022. Se você já leu, leia-o novamente. Em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis, o gigante literário do século XX, ele vai trabalhar a respeito de um diabo mais experiente que ensina um diabo mais novo a como tentar um tal paciente, que é um ser humano. A pegada desse livro é você entender que a visão que está sendo escrita esse livro é da perspectiva do inferno, de Satanás e seus demônios. Então, quando ele fala a respeito do inimigo, ele está falando a respeito do nosso amigo, do próprio Deus. E quando ele fala a respeito do Pai, ele está falando a respeito de Satanás, o pai das trevas. São 31 cartas que o diabo mais velho manda para o diabo mais novo, ensinando ele como tentar o ser humano, que vai fazer você repensar as tentações que você passa na sua vida. Esse livro, o C.S. Lewis, ele escreve para o seu amigo Tolkien, aquele que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele tem 206 páginas e foi publicado pela Thomas Nelson Brasil. É um livro de capa dura e muito bonito. E a frase que me marcou nesse livro é da página 53, onde ele diz: nós, se referindo aos demônios, desejamos sugar. Ele, se referindo a Deus, deseja retribuir. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos. Ele é pleno e por isso transborda. Bom, leia C.S. Lewis, leia qualquer coisa do C.S. Lewis, mas se vai começar,
comece com esse daqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. O próximo livro que eu tenho aqui é o livro da leitura Lucknus desse ano, O Conhecimento do Santo. O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer, é um livro fenomenal para entendermos sobre os atributos de Deus. Esse é um livro que eu indicaria muito para você ter para fazer um devocional. Ele vai ter frases marcantes que vai fazer você parar e pensar. Ele trabalha muito a Bíblia, trazendo vários versículos. Às vezes você não percebe, mas ele está falando sobre alguns versículos da palavra de Deus. Se você tem uma familiaridade, você vai logo perceber os textos. É um livro que eu indico para você também fazer discipulado com os irmãos da igreja, trabalhar em um grupo de células. É um livro sensacional, com capítulos curtos, falando sobre os atributos de Deus, o atributo da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da justiça de Deus, os atributos de onipotência, onipresença, onisciência e várias outras atribuições que Deus ele tem e roga para si. São 23 capítulos em um livro de 236 páginas. E nós vamos ter essa leitura compartilhada aqui no canal. Nós vamos capítulo a capítulo postando vídeos falando a respeito da Trindade de Deus e depois a respeito de cada um dos atributos expostos neste livro. Por isso eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve aí para você ficar por dentro, porque a partir do dia 28 nós já vamos lançar o primeiro vídeo do primeiro capítulo desse livro e você não pode ficar de fora dessa leitura compartilhada. Bom, eu quero trazer aqui uma frase de gostinho para você que me marcou muito nesse livro. É quando ele diz: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Bom, é necessário aprendermos quem Deus é, porque quando aprendemos quem Ele é, também nos conhecemos. E esse é um livro para quem quer alcançar sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se queremos ter sabedoria, precisamos ter temor do Senhor. Se queremos ter temor do Senhor, precisamos conhecê-lo. Vamos junto nessa jornada. Eu convido você para, a partir do dia 28, estarmos ligados nessa leitura. Gente, foi isso, esse vídeo de indicação de livros, e eu quero dizer que a série que estamos falando sobre a cronologia para a volta do Senhor Jesus vai continuar. Demos uma pausa porque vimos a necessidade de indicar essa literatura para você. E eu tenho um último pedido para você: comente aqui o melhor livro que você já leu na vida, para que as pessoas possam ver e pegar a sua dica para ler em 2022. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.